Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos tratar hoje sobre as empresas de mudança. A gente já vem tratando aqui sobre toda a questão de compra de imóveis, né? E quando a gente já comprou o imóvel, a gente vai fazer a nossa mudança para este imóvel. E como que funciona essa regra aí para as empresas de mudança, né? É sempre bom que a gente escolha uma empresa de confiança, que a gente já tem aí pelo menos uma visualização dela no mercado, ou ainda, se você não conhece a empresa, questione alguém que conhece, pesquise essa empresa na internet, para poder saber se essa é uma empresa confiável, se essa empresa já apresentou algum tipo de problema, né? Porque você está ali confiando os seus bens materiais naquela empresa para fazer esse transporte. Então é sempre bom ter uma empresa de confiança para fazer essa prestação de serviço, tá? Então, a gente sabe agora que as empresas de mudança são empresas fornecedoras de serviço. Logo, há então a aplicação delas no CDC. Orçamento das empresas. Bom, a empresa deve sempre apresentar um orçamento, tá? E, como prestador de serviço, isso é de obrigação da empresa conforme o artigo 40, que diz o quê? O fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então, neste orçamento, tem que estar previsto ali qual o valor que será cobrado, né? Qual o serviço que vai ser prestado, vai fazer só a mudança, vai fazer a montagem, qual vai ser também a condição de pagamento, então como serão pagamentos, serão em cheque, será parcelado, será à vista, será uma parte na entrega, outra parte quando receber o material na casa, né, quando finalizar essa mudança. Então tudo isso tem que estar descrito no orçamento, e esse orçamento é obrigatório das empresas de mudança, por serem prestadores de serviço, fazer este orçamento prévio. Então, esse orçamento ele vai ser muito importante para que você possa comparar. Como a gente disse, tem várias empresas de mudança no mercado. Então, você tendo a possibilidade de fazer o orçamento com várias delas, você pode comparar e aí ver qual que é o melhor custo-benefício para você poder fazer ali a confiar a essa empresa os seus bens materiais, tá? Então a gente também tem que ter noção de que há algumas empresas que cobram pelo orçamento. E essa cobrança pelo orçamento, ela não é ilegal, ela pode ser cobrada. Porém, ela deve ser informada para o consumidor antes de se fazer essa cobrança pelo orçamento, tá? A segurança dessas empresas. Então, tá, para a gente ter segurança, né, de que esses produtos serão entregues, é sempre bom que a gente faça uma lista desses documentos, desses móveis que a gente vai fazer ali a entrega. Então, toda vez que tiver a entrega para uma empresa de mudanças, faça um inventário, faça uma lista do que você está fazendo a entrega, quantas mesas tem, quantas cadeiras tem, quadros, geladeira, fogão, tudo isso, né, demonstrando ali qual que é a relação de móveis que você está entregando para a empresa, né? E qual que é a relação que a empresa está entregando ao fim dessa prestação de serviço. Além disso, você pode conferir, muitas empresas já fazem também essa lista, mas faça uma lista própria, né? Você como consumidor tem que fazer também essa lista própria para poder comparar com a lista que a empresa vai te fornecer. E aí você conferir se você recebeu todos os produtos, coloque também se há algum produto ali que está riscado ou não, tudo isso, a qualidade também dos produtos que você está entregando, né, como que está o estado dos produtos que está entregando, para você ver se na entrega, se no recebimento desse produto lá na sua residência nova, quando você fizer a mudança, se eles estão de acordo com o que havia entregue à empresa. E todo dano que ele for causado por uma empresa, essa empresa deve reparar este dano. E isso está lá no artigo 14 CDC, que diz o quê? O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, ou seja, independentemente se ele tenha de fato causado ou de propósito aquele dano, ele deve responder pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Então, a gente tem aqui que o fornecedor de serviço, como uma empresa de mudança, deve reparar os danos por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Então, por exemplo, se a empresa não informou que se naquela região em que a pessoa mora
tem ali uma área que é muito perigosa passar com esses bens por risco de quebrar alguma coisa por estado da própria estrada, por exemplo. Então, se a empresa não informou esse risco antes de prestar o serviço, também deve indenizar, né, reparar o dano causado ao consumidor. E aí, se houver ainda uma má prestação de serviço, que, por exemplo, cause ali um extravio de um bem imóvel, né? Perdeu ali uma mesa durante o trajeto, né? Tudo isso também não foi executado, quer dizer que o serviço ele não foi executado de forma correta, não se espera do serviço que ele seja executado daquela forma. E o consumidor poderá ter o seu direito garantidos conforme o artigo 20 do CDC, que diz o quê? O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Então, por exemplo, se a empresa não retirou todos os bens do imóvel anterior para poder levar para o novo imóvel e a empresa quiser cobrar por este serviço, se já havia sido previsto isso antes, poderá reexecutar o serviço sem custo adicional. Então, deverá fazer porque foi um erro da qualidade, foi uma falha na qualidade da prestação do serviço. A restituição imediata da quantia paga, então, paga o valor de volta, né, daquele valor que havia pago à empresa, a empresa deve retornar esse valor monetariamente atualizado e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, quando há ali um extravio de um imóvel, ou então algum imóvel que quebrou durante o trajeto, né? E também o abatimento proporcional do preço. Então, ao invés dessas duas situações, o consumidor quiser apenas o abatimento do preço, essa escolha aqui cabe ao consumidor e não à empresa. A empresa não pode imputar ao consumidor qualquer uma das três escolhas. E a questão dos direitos garantidos, né? Então, quando a gente contrata um serviço, como, por exemplo, uma empresa de mudança, a gente já tem garantido a proteção pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque essa empresa ela é uma prestadora de serviço, logo, o Código de Defesa do Consumidor, ele nos protege, né, como consumidores, de qualquer ato que essa empresa possa causar. Então, para reclamar, a gente tem que fazer valer as provas de que a gente fez pelo menos o contrato. Então, por mais que a gente tenha o direito garantido de ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que fazer a mínima prova possível de que a gente contratou sim aquele serviço, por exemplo. Então, a gente tem que ter um contrato que comprove a prestação, ou então ainda um informativo para poder provar que aquela empresa falou que ia fazer aquele serviço de certa forma, conforme estar aqui nos panfletos, nos folders entregues, né? Na propaganda dessa empresa, ela me informou que faria este serviço de forma X e ela prestou o serviço de forma Y, totalmente diferente do serviço que estava demonstrado em informativo. Também guardar ali nota fiscal, né, recibo da prestação de serviço, tudo que você pagou é sempre bom, porque para uma prova num processo é sempre necessário que você comprove pelo menos os fatos que você pode comprovar, que são a contratação, valores pagos, para não ficar a prova apenas em favor do fornecedor, o fornecedor fazer a prova que quiser sem que o consumidor possa, por exemplo, ali demonstrar o seu direito em si. Então, sempre que a empresa, a lei, né, no caso, ela obriga que a empresa faça essa prova, mas é sempre bom que o consumidor tenha como provar o contrato, pelo menos, né, e que se a empresa não cumpriu o contrato previsto ou ainda os informativos. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente finaliza a nossa aula de hoje e eu fico aqui aguardando vocês para a próxima aula. Até lá!